Vamos agora fazer o estudo da resenha. A resenha é a transcrição das principais ideias do autor, com as palavras do aluno. Além disso, o aluno coloca a sua opinião sobre a obra, usando o juízo de valor positivo. A resenha de um artigo deve ser feita em um só parágrafo. Já de um livro com 3 capítulos, deve ter 3 parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada capítulo. Vamos pegar aqui o mesmo texto estudado, que é Aprenda a Estudar, ok? Vamos agora ao estudo de uma resenha. Então a resenha, além de ter as ideias do autor, os tópicos frasais, esses tópicos frasais são escritos com o seu vocabulário de aluno, ou seja, são feitos com as suas palavras. Então, na realidade, você fez um resumo. Depois desse resumo, você acrescenta elogios e terceira pessoa explícita, ou seja, terceira pessoa que aparece no texto. O autor, o livro, o trabalho, o texto. Então, você faz um resumo, acrescentando em cada frase um elogio ou uma terceira pessoa explícita. É interessante a forma como o autor elenca. É interessante é um elogio. O autor elenca, terceira pessoa explícita. Algumas sugestões ao processo de aquisição e aprimoramento dos hábitos de estudo. Primeiramente, sugere a criação de rotina. Quem sugere? O autor, terceira pessoa. Pois nossa mente condiciona nosso organismo às atividades planejadas e executadas com determinada repetição. Poder condicionar nosso organismo aos estudos é o primeiro passo. Repare aí, é uma espécie de elogio. Depois, pede para que o leitor encontre. É a terceira pessoa explícita. Um momento anterior aos estudos que lhe possibilite tomar banho, alimentar-se e escovar os dentes. Estas coisas funcionam como pré-requisitos para um bom estudo. O que é muito relevante, pois o estudo precisa destas prévias para ser mais prazeroso. O ambiente de estudo também é essencial. Por isso, Jonas Rodrigo orienta a escolha de um local de silêncio, que pode ser sala, quarto, cozinha, biblioteca, parque ou praça. Repare, o nome do autor lá do texto, terceira pessoa explícita. Em seguida, Gonçalves enfatiza o ato de ter à mão, antes de começar a estudar, todo o material necessário para que um bom estudo aconteça. Aqui usou o sobrenome do autor só para não repetir o nome do autor. Tudo certo. Por fim, em seu último tópico, o texto sugere um estudo das matérias vistas naquele dia no colégio para a criação de um planejamento. O texto sugere. O texto sugere. Terceira pessoa explícita. Isso caracteriza a resenha. O capítulo do livro do autor, aqui resenhado, comprova que o gradativo crescimento do seu desempenho passa pelo hábito de bem estudar por ele proposto. Então, novamente, a terceira pessoa é explícita. Por que o professor está explicando a resenha? Para que você aprenda a fazer uma resenha. Jonas, eu que quero fazer só um resumo, vou fazer um concurso que cai resumo. Está lá no edital, resumo em uma das provas discursivas, certo? Eu preciso aprender como é uma resenha? É claro, para que você, no seu resumo, não faça uma resenha. Tem gente que vai resumir e coloca o autor, o texto. Isso é terceira pessoa explícita. A terceira pessoa explícita não entra no resumo. Ela entra apenas na tipologia resenha. É outra tipologia textual. Então você aprenda aqui como se faz uma resenha, para que se você tiver de fazer um resumo lá no concurso público, ou um resumo lá na faculdade, você não manifeste a terceira pessoa e nem elogie o texto. Isso, o resumo é apenas as ideias centrais do autor com as palavras do autor. É na resenha, isso é a síntese. No resumo é as ideias centrais do autor com as palavras do aluno, com as suas palavras, certo? E na resenha, além de ser um resumo, ou seja, as ideias do autor com as suas palavras, aqui sim você pode elogiar, pode criticar, muito mais raramente, porque para criticar tem que ter fundamento, melhor não criticar. Então, olha, você pode elogiar e pode colocar a manifestação da terceira pessoa explícita. Pode não, deve. A resenha é composta pelo elogio e pela terceira pessoa explícita. Importante, acompanhe na tela o slide enquanto o professor faz a leitura. Na resenha, usa-se a linguagem da terceira pessoa. O resenhista, portanto, mostra que é uma terceira pessoa avaliando uma obra, inclusive manifestando opinião, como aparece destacado. Quando for possível localizar os créditos do autor, currículo, formação, onde trabalha, publicações, etc., deve ser colocado um parágrafo inicial contendo isso. Observe a resenha abaixo feita por Juliana Sarquis Costa. Em seguida, observe 2 resenhas feitas sobre ela. Então nós vamos primeiro ler a redação da Juliana,
redação que eu tirei do livro Redação em Concursos Públicos e Vestibulares, de minha autoria pela editora Vestcom, primeira edição em 2006 e segunda em 2008. Vamos à introdução da Juliana Sarquis Costa. No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente é um grande desafio. O crescimento econômico é marcado pela exaustão dos recursos naturais e pelo empobrecimento dos países em desenvolvimento. Tais fatos culminaram na ECO 92, onde foram elaborados diversos documentos importantes. Muito bem, eu vou pedir que você dê pause e faça 3 coisas. Primeira atividade, sublinhe a ideia central. Segunda atividade, pega essa ideia central e transcreva com as suas palavras. Terceira atividade, coloque terceira pessoa explícita e elogios. Ou seja, na primeira atividade você fará uma síntese, na segunda um resumo, na terceira uma resenha. Não deixe de fazer as 3 atividades, para que você entenda direitinho este curso. Bom trabalho! Dê pause e só retire a pause depois que você concluir essas 3 atividades. Vamos agora ao segundo parágrafo da Juliana Sarquis Costa. Guarde os seus exercícios. A economia mundial caracteriza-se pela utilização extensiva dos recursos da natureza, tais como petróleo, florestas, água. Há décadas, o homem retira do meio ambiente grandes quantidades de matéria-prima visando a sua comercialização. Em outros tempos, quando se objetivava a autossubsistência, pequenas quantidades de recursos eram suficientes para satisfazer as necessidades básicas. No entanto, nos tempos atuais, se prima pelo retorno financeiro em detrimento da conservação ambiental. Vou passar 3 atividades para este parágrafo. Primeira atividade, eu quero que você sublinhe a ideia central deste parágrafo. Segunda atividade, eu quero que você transcreva essas ideias com as suas palavras, ou seja, de uma síntese você fez um resumo. Então você vai transcrever a ideia central com o seu vocabulário. Terceira atividade, você acrescentará a terceira pessoa explícita, Juliana diz, Sarquis Costa afirma, ou então a autora esclarece, o texto afirma, terceira pessoa explícita e um elogio à obra. Certo? Na primeira atividade você fez uma síntese, na segunda um resumo e na terceira uma resenha. Não tire a pause da sua tela enquanto você não terminar este exercício. Muito bem, guarde seu exercício, daqui a pouquinho o professor vai corrigir. Vamos ao terceiro parágrafo da redação da Juliana. É fato que os países em desenvolvimento estagnaram o processo de enriquecimento, tendo em vista muitos recursos naturais se mostrarem exauridos na medida em que o modelo de desenvolvimento econômico adotado se caracteriza pela indiscriminada exploração ambiental. É hora de trabalhar. Você vai dar pause na tela e vai fazer o quê? Este é um curso de redação. A gente só aprende a redigir qualquer tipologia. Resumo, resenha, síntese, dissertação, narração, a gente só aprende a escrever escrevendo. Então você tem que escrever mais do que me ouvir neste curso. Vamos lá. Qual é o trabalho agora, Jonas? Primeira tarefa. Sublinhe e copie apenas o tópico frasal, a ideia central deste texto. Segunda tarefa. Copie isso com o seu vocabulário e faça um resumo automaticamente. Terceira tarefa. Acrescente a terceira pessoa explícita nesta frase, ou elogios, ou os dois. Agora você pode fazer a leitura comigo atentamente do 4º parágrafo da sua redação. Não esqueça de guardar os exercícios que você fez do slide anterior. Na ECO 92 foram gerados importantes documentos como a Agenda 21, a Carta da Terra e a Convenção sobre a Diversidade Biológica na tentativa de despertar a nação para a necessidade de compatibilizar o crescimento econômico e a conservação ambiental. O que eu quero que você faça? 3 coisas. Primeira atividade, sublinhar o tópico frasal, a ideia central. Depois, segunda atividade, transcrever isso com o seu vocabulário, montando uma frase de resumo. Terceira atividade, colocar a terceira pessoa explícita e elogios. Faça isso com esse slide pausado na sua tela. Muito bem, guarde este material. Vamos comigo para o próximo parágrafo, que é o último da redação da Juliana. Acompanhe a leitura pelo slide, ouvindo a voz do professor.
Diante do exposto, é imprescindível a adoção de medidas que visem superar a ganância por recursos financeiros e, ao mesmo tempo, proporcionar a preservação ambiental. A realização de encontros e conferências são importantes iniciativas, já que nestas ocasiões são firmados compromissos por diversos países em prol do meio ambiente. Muito bem, é hora de fazer o último trabalhinho desse bloco. Olha o que eu quero, que você localize a ideia central, sublinhe. Segunda atividade, transcreva essa ideia central com as suas palavras. Muito bem. Depois disso, terceira atividade, enfie a terceira pessoa explícita e elogios à ideia do autor. Beleza? Dê pause na sua tela e conclua este exercício. Vamos ver se você foi bem? Já vou direto para a resenha, que são as terceiras atividades de cada um dos 5 parágrafos que você fez. Então pegue esse material que você tem aí anotado no seu caderno ou folha de rascunho e observe aqui para ver se está mais ou menos parecida com a resenha feita pelo Osias Pereira Almeida, que foi meu aluno no primeiro semestre de 2007 da Faculdade de Processo, no curso de Direito. Com grande sensibilidade, é o elogio. Juliana Sarquis Costa expõe sua preocupação com a ecologia. Juliana Sarquis Costa expõe, é o nome da autora, nós chamamos isso de terceira pessoa explícita. Ao afirmar que a conciliação do crescimento da economia global e a preservação do meio ambiente é uma meta a ser alcançada. Aqui, ó, é como se fosse o resumo. Então ele resumiu, ele sintetizou, resumiu, copiou com as palavras dele e acrescentou elogio e terceira pessoa explícita. Beleza. A autora esclarece que a riqueza do mundo é formada pela exploração extensiva dos recursos da natureza. Entretanto, é possível a geração de riqueza sem destruir o meio ambiente. A autora esclarece, nós chamamos de terceira pessoa explícita. Na sua opinião, é na opinião de quem? Da autora. Então isso é uma marca da resenha. Veja bem, se você faz um concurso, a banca manda fazer um resumo e você faz isso, você vai tirar nota baixa no resumo. Porque você não pode elogiar no resumo, nem se manifestar criticamente, nem muito menos colocar a terceira pessoa explícita. O resumo já é direto aquilo que o autor está dizendo com o seu vocabulário. Mas aqui na resenha está perfeito. Nós temos a presença do elogio e temos a presença da terceira pessoa explícita. Na sua opinião, os países emergentes estagnaram o processo de enriquecimento devido ao uso inadequado do meio ambiente, razão pela qual os recursos naturais usados na produção diminuem a cada dia. Na Eco 92, diversos países assumiram um compromisso através de documentos que então foram assinados no sentido de garantir o crescimento econômico e a conservação ambiental, o que sem dúvida é imprescindível à sobrevivência na Terra. O que é isso? Um elogio. Muito bem, daqui a pouco eu vou falar da diferença do elogio para a crítica. Para ela é para quem? Para a autora, terceira pessoa explícita. A realização de seminários e conferências são iniciativas de primordial importância. É nesses tipos de encontros que os governantes internacionais manifestam opiniões e apresentam soluções que beneficiem o meio ambiente, sem, contudo, estancar o aumento da riqueza. A natureza agradece e todos ganham. Novamente um elogio. É uma resenha muito bem feita. Observe outra resenha sobre o mesmo texto. Essa resenha agora foi feita pela Maria de Fátima Pereira. Teve aula comigo quando fazia o primeiro semestre de Direito na Faculdade de Processo, no primeiro semestre do ano de 2007. É de vital importância a inquietação evidenciada pela autora. É de vital importância, é um elogio, rasgação de seda. Pela autora é terceira pessoa explícita, no sentido de conservar o meio ambiente. Juliana Sarquis buscou, terceira pessoa explícita, demonstrar a preocupação e a dificuldade mundial em manter o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, haja vista exaustiva e desordenada exploração dos recursos naturais, procedida com a finalidade de elevar o crescimento econômico aos países que se encontram na linha de subdesenvolvimento financeiro. Costa ressaltou, então usou um sobrenome da autora, terceira pessoa explícita, que a Eco 92 teve papel relevante no sentido de conscientizar a nação da importância da estabilização entre a expansão econômica e a conservação do ecossistema. Por fim, a autora faz um apelo louvável. A autora, terceira pessoa explícita. Apelo louvável é um elogio, é um apelo que se louva, com vista à adoção de providências no sentido de coibir a ambição econômica e de imediato promover a conservação ambiental. Tudo certo,
é uma resenha, a tipologia desse texto é uma resenha.